Saudações, amigas e amigos, mais um Gente que Faz. Hoje, dia 10 de novembro de 2020, em Goiânia, 18 horas. E vamos aguardando a nossa primeira convidada de hoje, Mariana Lopes. Bora conversar muito. E vem chegando, gente. Vem chegando. E para quem está assistindo depois, sempre a minha gratidão. O Paulo Viana, que é o nosso segundo convidado, está com um probleminha técnico em casa, mas talvez ele passe por aqui no final. Já vou justificando que realmente ele talvez não possa estar no final. Ele vai estar verificando, talvez ele esteja nos acompanhando aqui. Então, bora esperando então agora Mariana ou Mari. Resgatar aqui no Zap. Enquanto isso, vou mandando um abraço para todo mundo que tem acompanhado Gente que Faz. Eu tenho recebido feedbacks muito positivos, eu estou muito feliz com isso, porque foi mais uma maneira de todas as outras que eu estou contribuindo com várias campanhas aqui em Goiânia, até fora de Goiânia, em outras cidades, para dar visibilidade para mais mulheres, mais LGBTs e mais progressistas, mais pessoas de luta que são do campo da centro-esquerda. Laísa, um abraço. Mari também chegou. Opa, já vou resgatar a Mari. Edna! Aê, Mari, bem-vinda! Oiê! Boa noite. Boa noite, Michele! Quanto tempo? Quanto tempo? Mas muito obrigada por ter vindo aqui, viu? Já vi que a Edna tá aqui já presente. A Mari tem a família mais empolgada de Goiânia, assim, para fazer campanha. Sim. Real oficial, porque eu tive o privilégio de ter essa família me apoiando em 2016, Mari. E eu sou apaixonada pela sua família. Apaixonada, assim. Que povo de luta e alto astral. Uma galera super pra cima. Fantástico demais. Gilmar, Edna e todo mundo. Tia, primo, todo mundo. Todo mundo embarca. Então, eu imagino que sua campanha esteja sendo uma delícia. Tá sendo. Por isso que o slogan é política com afeto, né? Tá todo mundo muito empolgado, todo mundo fazendo com muito amor, com muito carinho. Campanha que não tem dinheiro, mas que tem muito amor. E é isso que a gente está fazendo. Uma campanha com o meu pai, com a minha mãe, com o meu tio. E com tanta gente que é tão legal, assim, meus amigos também. Menina, eu tô me olhando aqui, você sabe, você já passou por isso. Ó, eu tentei disfarçar com maquiagem, mas olha o tamanho das olheiras de uma candidata em fim de campanha. Na última semana. Na Sim. última semana, gente. A adrenalina tá lá em cima. Uhum. Mas, Mário, eu queria te parabenizar. Foi uma campanha linda, linda, linda. Aliás, a gente se viu no dia 30 de setembro, que foi na carreata, que saiu do passo. A outra não podia, que eu acordei com uma crise de labirintite. Eu tenho tido labirintite desde o ano passado. Mas no dia 30 a gente se viu, sei lá, no Fusquinha. Não sei se você sabe, eu também já tive um Fusquinha. Meu primeiro carro foi um Fusquinha. É mesmo? Foi um azul Smurf. Eu era estagiário do TRT, foi em 2004. Smurf. Não era porque ele era azul. Eu sempre pergunto o nome dos carros, porque quem tem Fusca tem nome, tem tudo, né? É uma relação muito diferente, assim, não é um carro qualquer. Não é um carro, o Fusca é outra relação. É outro afeto, eu ainda vou ter outro. Eu vou ter meu segundo Fusca ainda. Eu vou dividir ele com meu pai. O piquezinho é maravilhoso. Mari, olha, o espaço é seu, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu não poderia encerrar essa edição do Gente que Faz, que foi uma conversa espontânea que surgiu e que eu tô adorando fazer. Eu tô levando isso para os meus arquivos confidenciais. Tô até salvando no YouTube mesmo, porque é ouvir a história de militantes, sabe? De rua, de história, pessoas aguerridas, mulheres, LGBTs, compas progressistas também, assim, da centro-esquerda, que a gente tanto precisa falar em unidade na luta. Então, eu tô muito feliz mesmo, de verdade, você tá aqui. De verdade mesmo. Eu também tô, Michele. Eu agradeço muito, muito o convite. Obrigada mesmo. Mas imagina, assim, ele é uma reciprocidade do universo. Eu sempre falo que eu fui muito apoiada em 2016, então esse ano, 2018 a gente ficou no Ele Não, né? A gente se debruçou em cima do Ele Não, foi a nossa campanha pra cima do Ele Não.
E esse ano eu falei, como eu posso retribuir para o universo todo o apoio que eu tive? Então foi no Segundamente, na segunda-feira, que era meu programa em 2016, e agora foi toda segunda-feira no Mulheres da Comunicação, agora no Gente que Faz, ajudando outras campanhas também. Eu tô achando o máximo, assim, essa campanha tá muito bonita. E vou falar então de onde a gente se conhece, Eu porque o participei espaço do é seu. Segundamente. Foi, eu vi, eu tava ligada no dia. Foi tudo. Eu Foi um dia que eu adorei não o tava na nome mediação. desse quadro seu, desse programa. Gente que faz. Mas Enfim. Vai, esse. Michele. Senão a gente Não, fica mas aqui trocando figurinha. Vamos falar sério agora. Não, mas esse termo gente que faz, Mari, ele assim, ele é uma das minhas memórias afetivas, porque minha memória é meio louca, assim, eu lembro de jingles da década de 80, sabe? Vários jingles, e lembro disso, gente que faz. Eu lembro do locutor do programa, Bamerindos, gente que faz. Isso pra mim, vou ser bem sincera, é um critério. É um critério que quando eu tô estressada no movimento social, eu falo, gente que faz. São essas pessoas que eu quero estar sempre próxima, que pra mim são pessoas de ação, porque pra falar até papagaio fala, coletiva e progressista. E muito coletiva, Mari, porque, enfim, porque a gente tem muita coisa para conversar depois, essa semana, nessa própria campanha. Eu tive algumas questões bem interessantes, assim, de aprender mais política, e olha que eu nem estou filiada, eu sempre comento, nossa, eu achei que ia ficar mais de boa. Não, foi a campanha que eu mais trabalhei. Estou trabalhando desde março, a gente criando frente Tem jeito LGBT. não, Michele. Quem é militante não para de militar, não. Tá doido? É mais Depois forte que que o a bicho, gente. depois que o bichinho da consciência de classe nos pica, minha filha, é pra sempre. Consciência de classe. Por isso é que a gente faz um feminismo, inclusive, interseccional. Nunca é só o feminismo ou só a questão de raça ou de diversidade sexual, orientação. É sempre essa transversalidade. E que a gente comunga tão bem. E aí, então, eu vou te apresentar, então, para te passar a palavra, Mari. E eu lembro de quando a gente se conheceu. Foi numa socialization do Coxa. Eu vou poupar os detalhes, assim, mas só para lembrar, assim, foi na socialization do Coxa, lá para primeiro semestre de 2007, salvo engano, porque era a época do carnaval. E aí depois eu fui te dar carona para casa, e aí a gente descobriu naquele mesmo dia que a gente parou no Pit Dog, o clássico, né? Você sai de uma festa e vai pro Pit Dog, que a sua mãe era uma das melhores amigas do meu tio. E eu nem sei, eu até hoje eu não lembro como que a gente chegou nisso, como é que a gente chegou nessa coincidência. E depois a gente passou a militar, tal, a gente se reencontrou no movimento, a gente já se conhecia do movimento, mas foi aí que a gente se conectou, que é o que eu sempre falo no Gente que Faz. São pessoas que eu conheço do movimento, mas por algum motivo a gente se conecta mais forte. Então foi a partir daí, e no movimento mais do que nunca, aí eu lembro que a gente continuou, conectadas, tá? Mas em 2012 a gente tem uma história em conjunto que eu tenho muito orgulho de saber que a gente se uniu para fazer a segunda Marcha das Vadias a partir daí, né? Porque a primeira foi em 2011. Então a gente se conectou mais do que nunca. Então foi uma marcha muito linda, inesquecível. Então a gente estava muito juntas, dos ofícios ao carro de som, à rua, a tudo que a gente sempre faz, tudo. E aí, por coincidência, em 2013 eu saio do Banco do Brasil e entro na categoria de técnicas. Então a partir daí a gente começou a militar no mesmo movimento sindical, que eu era do movimento sindical bancário anteriormente. E Mari, eu preciso dizer isso. Eu tenho muita admiração pela nossa unidade como técnicas administrativas da UFG, politicamente falando, porque nós fazemos uma política que é de não agressão, claro que tem algumas tensões, a gente isso aqui, mas a gente nunca se desrespeitou. Nós somos uma oposição que se respeita mesmo e que a gente vai até pro bar. Eu estava falando esses dias com a Deise, eu falo, gente, isso é muito inédito. A gente a gente fez um grupo para a plenária da FASUB, tava a Lídia, tava o Heron, tava todo mundo de todos os grupos políticos. E a gente de boa, e a gente vendo na FASUB, infelizmente, alguns fights, né, algumas tensões. E aí eu falava, gente, tá vendo? Goiás é paz. Eu até brinquei. Goiás é paz, porque aí, desde então a gente se conectou mais ainda no feminismo e depois no movimento sindical. E hoje eu tenho muito orgulho de saber que o que eu tô aqui no Sintif, no Sindicato de Base em Goiás, você tá na Federação Nacional como diretora de mulheres, né, das trabalhadoras na FASUBRA, eu aqui no Sintifes, e feminismo, e sindicalismo, e tudo que precisar, pela democracia, contra os golpes que a gente sofreu desde então, Fórum Goiano, tudo, Mari, tudo, e uma perspectiva muito de afeto, acho que é muito isso, assim.
com uma Uhum. família maravilhosa que eu adoro, sou apaixonada na sua família, admiro demais a Edna, o Gilmar, muito, muito mesmo. E que saber que tem laço, né? Tipo, eram os amigos do meu tio, eu falo, ó, então é gente boa, que meu tio é gente boa, eu sou gente boa, então é gente boa, e foi confirmando quão gente boa é. E já tive a oportunidade de ir na sua casa e tal, super aconchegante. Então, assim, Mari, eu não poderia terminar o Gente que Faz sem falar com você, mesmo, assim, mesmo. Eu te admiro pra caramba, de verdade. Você é uma dessas feministas que a gente precisa estar juntas e juntos no coletivo para a gente construir uma cidade melhor, com mais mulheres na política, que faz o feminismo interseccional e que faz com afeto e que faz com sinceridade e verdade, Mari. De verdade, assim. Eu sei que tem uns momentos de disputa de poder e tal, e que às vezes tem tensão e divergência, mas a gente nunca se desrespeitou. Então eu tenho muita gratidão por isso, muita gratidão por isso. Então é uma declaração de amor esse gente que faz para você, viu? Ah, De verdade. Eu admiro demais o quanto você, gigante assim, gigante, 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 sempre em todo lugar que você está. Eu tenho Velho, eu vou até emocionar, mas é porque eu tenho muito orgulho mesmo de ladear essas companheiras de luta que eu tô trazendo aqui da gente que faz, sabe? Você, a Isabelzinha, a Soninha, a Cíntia. Nossa, eu me lembro, assim na prática que eu vivo aquela frase do Ernest Hemingway, que é quem tá com que você na sabe luta? Quem tá do seu lado? Ah, isso importa mais do que a própria a guerra. própria guerra. Uhum. Mari, o espaço é seu. Gratidão mais uma vez por estar aqui. É assim que a gente se conhece, do movimento, mas do movimento com afeto, que é justamente o slogan da sua campanha, que eu testemunho. É isso, gente, que faz. Eu testemunho. Você é a política com afeto. Por isso que a gente. Ai, Uau! nossa, Ai, Michele. obrigada. Nossa, depois dessa apresentação é difícil eu me apresentar, né? Porque eu também fiquei emocionada aqui. Ai, ai. Bom, Michele, obrigada por todas as palavras, obrigada por ter me convidado, obrigada por esse papo, obrigada pela oportunidade. A gente se conheceu realmente, né, numa festa do Coxa. Eu estava entrando na faculdade, era meu segundo ano da faculdade. E eu estava ainda conhecendo os movimentos, né? Eu já era do CA de História, já tinha sido eleita na primeira gestão. A gente estava às vésperas de formar a chapa do DCE. E aí, nesse ano mesmo, eu fui eleita também para o DCE. E eu lembro de eu conhecer, assim, ficar encantada com o movimento, com tudo, né? Aquela coisa de primeiro ano de faculdade e tudo mais. Mas o que eu mais fiquei encantada mesmo foi o Coxa de Retalhos, né? E o Coxa tem uma história muito importante para a UFG, muito importante para as nossas vidas. E eu queria lembrar que na minha calorada, que teve aquele. Eu não fazia trote, né? Mas era tipo dar uma aula falsa, essas coisas de zoar calouro. E quem entrou na minha sala para fingir que era o professor foi o Lucas. O Lucas E Fortuna? sim, Ai, presente sempre, amor, querido. Eu tava agora no telefone com o Estevam, assim, o Coxa é desses movimentos que ficam pra vida e que te deixam família, assim. sim. E eu nunca me esqueço disso, que depois eu fui. Aí tá, né? Foi toda aquela graça, ele fingiu que era professor e todo mundo acreditando, e eu acreditando, inclusive, né? Nerdinha já anotando as coisas, acreditando que era aula mesmo. Aí depois eles falaram: não, isso aqui é uma aula falsa, é um trote, é uma calorada, tal, nananã. E aí foi ali que eu conheci o coxa de retalhos. Foi no meu primeiro dia de aula. Porque o Lucas Ah, já, quando ele se apresentou como Lucas, né, não como professor, ele já começou a falar do coxa, ele, a Marta, aí já falou do CA de História, toda essa galera que você conhece da UFG. E é muito emocionante lembrar, né? Primeiro lembrar do Lucas, segundo lembrar dessa história de luta e de militância que começou ali no meu primeiro dia de aula. Então, quando você lembra que a gente se conheceu nessa socialization do Coxa, me veio na memória tudo isso, assim, a memória do Lucas, do que a gente fazia no Coxa, os beijaços, né, na porta de vários lugares que a gente já foi, nas paradas que a gente ia juntas.
é muita lembrança, é muita memória afetiva mesmo, né? Então, isso faz parte da minha história, né? Você começou a falar da minha família. Eu tenho realmente um privilégio de ter uma família maravilhosa que me apoia, até nas minhas maiores loucuras, tipo ser candidata, tô brincando. Não é loucura, não. Você sabe que eu foco, né? É, As- né? Tem uma coragenzinha a mais ali, mas assim, eu sempre falo que é um profundo exercício de autoconhecimento e cidadania. Sim, Eu falo para sim. todo mundo, seja, voa. Sim. E assim, meu pai é militante, né? Militante do PT há muitos anos. Minha mãe também é militante. Então eu cresci nesse ambiente, sabe? Acho que eu não poderia ser outra coisa, né? Eu poderia não escolher não ter militado. Mas consciência política e o bichinho da consciência de classe que eu falo, eu tenho certeza que eu sempre teria e que teria me picado, porque me picou quando eu nasci, né? Por conta desse histórico da minha família. Mas, assim, eu nunca cheguei a militar durante o ensino médio, nem nada. Até tentei fundar um grêmio no Dinâmico, mas não deu muito certo. Não, a escola privada, igual eu no Ateneu. A gente tentou fundar o Grêmio no Ateneu. É, Não. não, não No deu máximo, muito você, certo. no movimento, no escola particular, no máximo você é representante de turma. Então, você é uma liderança estudantil, ou então no esporte também, acabei também sendo capitã de time, essas coisas assim. Sua liderança é exercida de outras formas, com É. consciência de classe, mas não tem apoio da escola, mal tem Grêmio. O Grêmio do Ateneu foi criado um ano depois que eu saí, até por um colega de Uhum. classe do meu irmão. Mas tem algumas coisas, assim, na minha história pré-faculdade que eu identifico que já era uma veinha, assim, de militância, sabe? Por exemplo, a Igreja Católica, que eu fui criada lá na Vila Redenção, era toda uma vertente, não sei se a gente pode dizer que eles eram da teologia da libertação, mas era uma vertente mais progressista, não era essa Igreja Católica da renovação carismática, nem nada disso. E aí eu já percebo que, hoje em dia eu percebo, pô, mesmo a minha formação religiosa na Igreja Católica, ela também já tinha essa veia social, já pensava, né, nas campanhas da fraternidade. Eu lembro da gente se engajar muito, meu avô, minha avó. E aí no bairro, né, lá na Vila Redenção, onde eu cresci, meu pai já foi da associação de bairro. Então, assim, isso tá, não é no sangue, né, mas isso está na minha criação. E quando eu entrei na faculdade foi quando eu comecei a realmente militar de verdade, né? E aí entrei para o centro acadêmico, e do primeiro ano de faculdade até o último. Não atrasei meu curso, como a maioria das pessoas na época faziam, né? Mas eu, O pessoal felizmente. chocou também. Todo mundo falou, uai, você já formou? Eu falei, então, direito, 5 anos, formei. Porque Aham. algumas pessoas realmente ficavam mais, 5, 6, 7. Uhum. Mas isso é uma coisa importante, Mário. Eu acho que a gente, como estudante ou como trabalhador, a gente tem que ser exemplo, né? Sim, Porque depois eu senão a gente lembro que eu queima a anotava, militância. assim, às vezes quando eu tinha que faltar aula por causa da atividade do CA, ou do DCE, eu anotava certinho, assim, quantas faltas eu tinha para não estourar o número de faltas, para ter as justificativas e tal. E eu lembro de eu aprender isso com a Camila, acho que você conhece a Camila Campos, né? Ela falou exatamente essa frase, ela falou, ó, a gente tem que ser exemplo. Não dá para as pessoas quererem você pediu para as pessoas acreditarem num projeto, né, do DCE, do CA, sendo que eles nunca te veem em sala de aula. Então, eu aprendi isso desde o começo, assim, da minha militância na faculdade. E aí formei no tempo certo, deu tudo certo, sendo do DCE e do CA todos esses anos. E ainda participando quando dava, assim, no coxa de retalhos e tudo mais. E, bom, aí a militância feminista, né, que sempre me acompanhou desde essa época, por mais que naquela época eu não tivesse tantas leituras, não tivesse tanto acúmulo, mas a gente se reconhece feminista, né, no momento em que a gente não aceita as imposições patriarcais, no momento em que a gente tá na luta, a hora que você se percebe, você fala, nossa, então eu sou feminista. Então, ali na faculdade eu já comecei a me perceber feminista, mas sem muito acúmulo, né? E foi depois da graduação que aí eu embarquei de vez nas leituras, fui entender melhor e tudo mais. E aí, em 2012, a gente organizou a Marcha das Vadias, que foi fantástica. E foi uma experiência, assim, muito inovadora, né? Eu acho, porque estava acontecendo Marcha das Vadias no mundo inteiro,
Mas eu lembro da gente um dia falar assim, gente, não vai ter Marcha das Vadias em Goiânia? Foi bem isso, né, Michele? A gente, Foi, uai. foi pelo Face. Aí a gente, uai, se não vai ter, vamos organizar. E Vai ter, foi agora vai isso. ter. Não, Agora foi vai exatamente ter. isso. Eu lembro a gente se falando pelo, eu acho que pelo Facebook. Acho que não era MSN ainda, acho que era Facebook mesmo. A gente criou um grupo. Você tinha um grupo, quer ver? Starfish. Uhum. Olha, minha memória. É isso. Aí Era. tinha as meninas que a Ana, não era que elas nem estão mais. Algumas foram para fora de Goiânia, né? Isso, a Ana, a Catarina, a Fernanda. Fernanda. Era um grupo de mulheres autônomas do movimento punk. A gente fazia zine, a gente chegou a ter banda. Então era uma galera mais ligada para o underground, assim, mas a gente começou também a fazer ações políticas, né? Então, não estou dizendo que o punk não é político. O punk é político, mas a gente começou a fazer atos, militância na rua e tudo mais. E aí foi quando a gente decidiu organizar, e aí chamamos várias pessoas para organizar junto com a gente. Foi quando eu falei com você, eu falei, Michelle, ninguém vai fazer mais de ousadia? Não. Ah, então vamos, então Então, vamos, bora. então bora. E Foi foi muito massa maravilhosa isso. aquela experiência, porque assim, as meninas do Starfish também não tinham experiência nenhuma de organizar ato, então a gente foi descobrindo as coisas tudo junto, assim, né? Então foi bem legal a Marcha das Vadias e deu muita gente, né? Foi uma marcha muito bonita. Foi, a Bom, de mas aí 2012 é foi linda. isso, né? A militância feminista entrou com tudo na minha vida, na época eu estava no mestrado, e aquela loucura, tinha acabado de passar no concurso da UFG e militando, trabalhando, fazendo mestrado, mas vamos que vamos, e fui. E aí a gente continuou na militância feminista, como você mesma disse no começo. É, a gente organizou outras marchas, né? Mulheres contra a Cunha. A gente até chegar em 2018 com ele não, eu até, inclusive tatuei ele não, porque aquilo para mim foi muito importante, né? A experiência, não sei, a gente estava na coordenação ali do carro de som juntas, né, Michele? Sim. Coordenar um ato com 20 mil pessoas foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Não sei se para você também, assim. Com Eu nunca certeza tinha foi. tido essa experiência de coordenar um ato com 20 mil pessoas. Eu falei, meu Deus! E foi muito tenso também, Mari. Você lembra que eu lembro que a gente até fez uma meia-culpa do primeiro para o segundo ali, não. Nós fizemos dois atos em Goiânia. E no primeiro estava tão tenso que o Alano falava, até falou, a gente combinando com o Alano, e o Alano sempre de luta, né? E para um ato tão tenso, eu não penso em outro companheiro para estar no carro de som, inclusive, se não fosse o Alano, porque o Alano tem toda uma experiência de SMT saiu, a gente continua com o Alano. O carro quebrou, o Alano traz outro. Tudo dá problema, a gente consegue. E a O gente já Alano tinha foi medo muito. de. Desculpa. Ah, Não, eu ia falar porque você lembrou do Alano. O Alano foi muito importante também em 2013, né? Na época, eu estava no movimento Passe Livre, que aqui chamava Tarifa Zero, e as manifestações contra o aumento da tarifa sempre eram violentamente reprimidas pela polícia, e o carro de som ficava ali, sabe? Do Alano. O Alano não ia embora, não deixava a gente na mão. E todo mundo lembra, né? O que foi 2013. E aí, sim. essa é uma parte da minha história de militância também que eu tenho muito orgulho. Porque de todas as ressignificações que todo mundo fez sobre 2013, falar que 2013 é responsável pelo golpe, todos esses absurdos, É igual ele não ser responsável pelo Bolsonaro, gente. Calma lá. para quem estava ali, né, quem estava desde o começo, porque na verdade, junho de 2013 em Goiânia aconteceu em maio. E aí, em maio, a gente já tinha conseguido abaixar a tarifa de Goiânia. Em maio, a gente já tinha feito 3 manifestações. Aquela do 20 de junho, que foi quando começaram a falar para ir de branco, nananana, aquela já era a nossa quinta manifestação em Goiânia. Aqui a gente começou a luta contra o aumento da tarifa muito antes. Então, assim, quando alguém vem falar assim, 2013 foi responsável pelo golpe. Não, pera lá, né? Não é isso. 2013 foi uma luta justa contra o aumento da tarifa. Porque 20 centavos, 30 centavos, Goiânia era 30 centavos, 20 centavos foi lá em São Paulo. 30 centavos no bolso de um trabalhador e de volta todos os dias faz muita diferença, gente. Claro que faz. Então, assim, eu não aceito todas as pessoas que vêm falar 2013 foi responsável pelo golpe, 2013 era só menino burguês, nananana. Eu não aceito, porque eu estava lá, porque eu era da frente de luta contra o aumento, eu era do tarifa zero. Então, é isso, né?
E aí, porque você falou do Alano, eu lembrei que o Alano sempre estava ali. Sempre. E essa parte da minha militância, eu acho que eu tenho muito orgulho, assim, eu tenho muito orgulho de 2013, eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu fazer, por mais que tenha várias críticas hoje em dia, mas eu acho que foi muito importante para o Brasil. E, bom, continuando a trajetória, né? Acho que a gente vai chegar em 2018, mas assim, movimento sindical também sempre participando das assembleias. E aí eu lembro quando você citou, né, que você passou no concurso de 2013. Eu lembro da gente sentada lá na sala da FE, onde eu trabalhava, eu te dando umas dicas para o concurso. E eu falando, nossa, imagina, Michele, se você passa, você vai militar comigo no movimento sindical. E foi dito e feito, né? E aí, sempre no movimento sindical, só que com a Fazubra, eu acho que a gente conseguiu, a gente, né, eu penso que eu consegui conciliar duas militâncias que são muito importantes na minha vida, né? Que é conciliar o feminismo com a luta sindical. Porque não dá para a gente fazer um feminismo que não pense em classe. Por isso que a coordenação de mulheres da Fazubra se chama Coordenação da Mulher Trabalhadora, porque é uma coordenação de mulheres que pensa nas mulheres pobres. E aí é uma coordenação de mulheres que está sempre também em interlocução com a coordenação de raça e etnia, a coordenação LGBT, para que a gente também pense em mulheres negras, para que a gente pense em mulheres lésbicas, para que a gente pense em mulheres bis. Então, a Fazubra também é uma trajetória na minha vida, assim, que veio, assim, de uma maneira muito boa e estar no movimento sindical é muito bom, né, Michele? É uma Muito, muito. experiência muito legal, sabe? É diferente você estar no movimento feminista, que tem um movimento feminista que é mais jovem, tem um movimento feminista de umas mulheres mais velhas, que a gente aprende muito. É muito diferente do movimento estudantil, que é mais ou menos todo mundo da mesma idade. Movimento sindical é outro rolê, né? Então, assim, a gente que é mais novinha, né? Novas concursadas e tal, é outro rolê. A gente conviver com aquela diversidade de idades, aquela pluralidade de ideias. Ainda mais a nossa carreira que tem mais de 300 cargos. Então, a gente convive desde uma faxineira, um jardineiro, que é da época que ainda tinha concurso para esses cargos, até pessoas que são médicos, né? Porque tem médicos na nossa categoria e que, enfim, estão lotados dentro das universidades, dentro dos hospitais. Eu sou apaixonada pela carreira de técnica administrativa, assim. Eu sou muito apaixonada. Bom, o que mais? Eu acho que a UFG é uma grande paixão também, a luta pela UFG, né? Por eu ter estudado lá, feito graduação, mestrado, só no doutorado que eu fui para Uberlândia, mas a universidade pública, as universidades federais como um todo, é minha grande paixão, a educação também. Então, assim, a luta pela UFG é constante, né? E a gente fez grandes atos também ano passado, no 15M, no 30M, Tsunamis. de Tsunamis da tsunami da educação. educação. A minha trajetória é essa, né? É uma trajetória de 32 anos que quase metade da minha vida é militando. E aí tem muita gente que fala que eu casei com a política, né? Porque É o pessoas vêm, casamento. pessoas vêm e vão na minha vida, mas quem ainda se mantém é a minha militância. E eu acho isso fantástico, sabe? Eu não conseguiria viver de outra maneira. E me candidatar a vereadora é quase como um reflexo de tudo isso, sabe? Porque não é dizer que eu estou me candidatando, né, como o senso comum costuma dizer, para ganhar um cargo, para receber salário. Não tem nada disso. A gente sabe que quem está na luta de verdade, a gente não precisa de cargo para estar na luta, né? O exemplo é toda essa história que a gente está contando aqui. Mas nesse momento que a gente está, que a gente tem que lutar contra o bolsonarismo, tem que lutar contra o fascismo em tantos lugares, tem que lutar contra o fascismo dentro da Câmara de Vereadores também. Então, esse é o primeiro ponto. É lutar contra o fascismo em todos os âmbitos. Tá lá dentro para combater quem vai colocar projeto de escola sem partido dentro da Câmara de Vereadores de Goiânia, como já tentaram. E você lembra muito bem as Sim. discussões que teve aqui sobre ideologia de gênero e todas essas invenções. Então, estar lá dentro para a gente defender as pautas da gente também. Ter vereadores de esquerda aqui em Goiânia, ter mais mulheres, porque isso é outra questão, né? Aqui em Goiânia a gente tem 35 vagas na Câmara de Vereadores e só tem 5 mulheres.
Isso não dá nem 14%, dá 14%, dá nem 15%. Então, são essas duas grandes motivações, assim, para ter me colocado à disposição para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores esse ano. É lutar contra o bolsonarismo e também para a gente ocupar mais espaços, ocupar os espaços das mulheres, para ter espaço, né, das mulheres formularem leis, porque a gente tem leis feitas por homens, para homens e pelos homens. E aí, enquanto isso, tem mulheres morrendo e a gente está no segundo estado que mais mata mulheres no Brasil. Então é urgente que a gente esteja lá, é urgente que a gente esteja em todos os lugares. Essas foram as motivações, assim, depois dessa trajetória de vida, é óbvio que em algum momento eu seria candidata, eu acho, né? E combinou de ser nesse momento porque eu acho que é uma responsabilidade histórica da gente. É uma responsabilidade histórica. Estamos vivendo o avanço do fascismo e não dá para a gente ficar quieto. E se a gente for ter que fazer alguma coisa, que seja se candidatando, que seja indo para a rua, que seja fazendo guerrilha virtual, da forma que a gente conseguir, fazendo arte, inclusive, porque fascista odeia arte, odeia cultura, que seja da forma que a gente conseguir. Mas a gente tem que lutar contra o fascismo. E eu estou me colocando nesse momento para lutar contra o fascismo na Câmara de Vereadores de Goiânia. Mari, vou puxar aqui, alguém bateu palmas aqui, vou puxar o gancho e bater palmas para sua trajetória. E eu tenho tanta coisa para falar, porque assim, eu também concordo que a gente começa muito no movimento dizendo assim, minha história começou, no meu caso foi em 2018 anos, quando entrei no movimento estudantil. Não, a gente tem, no movimento religioso, com certeza, muita influência, e, por exemplo, eu comecei com 8 anos, na verdade, não foi com 18, foi com 8, quando meu avô e meu tio Edinho, me levavam todo sábado pro Sopão, todo domingo para a Campanha Otto de Souza, a gente passava toda a região norte aqui, deixando uma mensagem espírita e um pacotinho de papel para arrecadar alimentos, depois no outro domingo a gente passava recolhendo. Então a minha consciência de classe vem dessa vivência minha espírita, né? Eu sou uma espírita com hábitos católicos, mas espírita. Então essa militância, que vem muito da família, com que vem hábitos muitas religiões, católicos. porque eu faço uma novena, eu vou na matriz, eu tive algumas experiências, minha mãe também é dessas, assim, que por acreditar em dogmas espíritas, em reencarnação, e fazer a leitura a partir do espiritismo, né? Mas porque eu acho que o catolicismo tem algumas coisas que são bem legais, assim, que eu gosto muito. Eu cheguei até a me batizar também no catolicismo com 14 anos. E essa história, essa parte da Igreja Católica ligada à teologia da libertação, da campanha da fraternidade, que eu também acompanhava desde o Ateneu, é muito de luta, sabe? O padre Lancelotti lá em São Paulo, o Pedro Casalgálida, e todos os freis aqui, Sassatelli aqui, que estão com a gente no Fórum Goiano, e todos os... Dom Tomás Balduino. Dom Tomás Balduino. Então, todas essas experiências que a gente tem, inclusive, o privilégio de ladear ainda hoje, por exemplo, o Sassatelli, que está no Fórum Goiano com a gente, eu tenho muito orgulho, por exemplo, aqui, que eu estava... Esse ano, pela primeira vez, no meio da pandemia, voltei... A Bruna Porto, do Mulheres da Comunicação, deu pra gente a agenda latino-americano, que é muito ligada também à questão da Igreja Católica e dessa luta. Então, eu tenho muito orgulho, assim. Eu acho que eles contribuem demais. Não, demais, 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 demais. Sim, e foi, por exemplo, as pastorais, os SEBs. Isso foi base para todo o movimento de fim da ditadura ali, quando as pessoas não tinham como protestar, a gente estava em pleno regime ditatorial. Quem dava suporte para os presos políticos, quem escondia a gente, inclusive dentro das igrejas, eram os padres e freiras progressistas. Exatamente. Então, assim, os SEBs e as pastorais foram fundamentais para o movimento no Brasil. Muito, 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 muito. Aliás, a própria origem do Partido dos Trabalhadores é essa comunhão entre sindicalistas, intelectuais das universidades e a Igreja Católica, né? Que a gente brincava de são os igrejeiros, tá? Com muito carinho isso. Que é a parte progressista da Igreja Católica que tanto fez obra social, né? Muito, e que continua fazendo. E que tem almas iluminadas, como o próprio padre Fábio de Mello, assim, sabe? Que eu acho que tem uma visão que chega ao atual Papa de dizer, olha, os homossexuais precisam ter família. Eles merecem, eles têm o direito de ter famílias reconhecidas, eles precisam ser acolhidos. Foi maravilhoso isso do Papa, né? Esse Papa é muito bom também.
é um papa de bênção, um ser humano de luz, É. com A gente certeza. podia citar tanta gente, né? Frei Beto, Irmã Dorothy, Leonardo Boff, tem muita gente de luta Muito, mesmo. muita gente, Mari, e assim, mais pontuando mais coisas assim, eu tenho que fazer uma justiça também. Eu lembro que as primeiras marchas das vadias, a gente ligava pro Alano e falava assim, Alano, a gente não tem dinheiro, porque a gente não estava em sindicato, não tinha uma estrutura. Aí falava assim, Alano, eu vou levar o chapéu, eu até vou literalmente de chapéu, né? Eu gosto de usar chapéu, até por conta do sol também, e acaba que eu passei a gostar. Tô aqui de chapéu, inclusive. E aí, literalmente, nessa marcha de 2012, em outras marchas, a gente tirava o chapéu, todo mundo contribuía Uhum. com R$ 5, R$ 10, e a gente pagava o carro de som dessa forma, o Alano. E outras vezes o Alano falava, não, a gente está fazendo no companheirismo. Então o Alano, ele é inclusive um militante, então a gente precisa reconhecer essas pessoas de E luta, duas assim. coisas que foram inovadoras, né, na Marcha das Vadias de 2012, que a gente inaugurou isso aqui em Goiânia e depois muita gente passou a fazer. A primeira é passar o chapéu para pagar o carro de som. A gente ia para a rua e passava o chapéu. E isso depois vários movimentos começaram a fazer e acho isso fantástico, porque as pessoas se comprometem a estar ali com o movimento e pagar por aquilo, e não pagar no sentido monetário, mas se responsabilizar pelo ato, né? Então, assim, Sim, e a segunda coisa que ninguém nunca tinha feito em Goiânia também, que a gente inovou na Marcha das Vadias, é microfone no chão. Microfone aberto aberto e e no no chão. chão. Isso foi demais, sabe? E aí, outra coisa também que depois passou vários movimentos, felizmente, a fazer. Essa coisa de carro de som com gente lá em cima e gente aqui embaixo, essa hierarquia. E É só os isso. líderes, só os diretores de sindicato, só os não, isso não precisa, sabe? A gente está no movimento feminista. E eu acho maravilhoso que hoje o movimento sindical está fazendo isso também. E a gente que começou aqui em Goiânia fomos nós. A Foi gente a marcha podia das vadias. até ter tido outras experiências no Brasil afora, mas aqui em Goiânia, quem inaugurou foi a Marcha das Vadias de 2012. Concordo plenamente, as duas. O chapéu no carro de som e deixa eu te falar que eu lembrei disso essa semana, porque eu estava dando uma força no ato de domingo. Então a gente fez o release pelo Mulheres da Comunicação, a G enviou tal, a gente sempre no coletivo. E aí me pediram ajuda também, eu passei. Eu não sei se você lembra que eu fiz um PDF, a gente fez um PDF, editou um PDF com todo o cancioneiro, aí passei para as meninas e dando dicas de carro de som. E aí eu falei, olha, tem um mantra, microfone aberto e no chão. E a Zélia, a Zélia, inclusive, vai estar aqui sexta-feira. Comentei isso com ela, ela, nossa, é verdade, né? Eu falei, sim. E isso a gente inaugura, eu também marco isso, Mari, como sendo de 2012. Aliás, eu acho que a gente tem uma outra responsabilidade além da luta. A gente tem uma responsabilidade com a memória. A gente está com goiás.org.br agora, e a gente começou a escrever. Eu comecei a escrever, por exemplo, pegar a dissertação de mestrado da Paula Nogueira, que fez lá nas Ciências Sociais, e escrever a Marcha das Vadias. Você pode ir lá em goiás.org.br /Marcha das Vadias, /Coxa de Retalhos. A gente tem uma responsabilidade com a memória sindical, com a memória do movimento social. Eu acho que isso é fundamental e eu sempre me preocupo muito com isso, muito mesmo. E assim, Mari, antes de... Ai, já tá quase acabando, meu Deus do céu. Deixa eu só falar que a Juliana Paz perguntou qual o propósito da Marcha das Vadias. Dá tempo da gente explicar rapidinho, Michelle? Ou Super depois a gente. tranquilo. Não, pode explicar. E, aliás, antes de falar para a Júlia, eu gosto sempre de agradecer todo mundo que passa aqui. Eu tô adorando que essa live tá um sucesso. Eu queria agradecer demais o Zé do Tubac, grande Zé, que é companheiro também, diretor da Federação de Jovens Empreendedores, é do Movimento Acredito aqui. É um cara muito, muito massa e que a gente vai construir muita coisa ainda, né, Zé? O Zé, o Luiz Adriana, Juliana Paz, Gilmar e a Edna sempre. Todo mundo que passou por aqui, Pedro Bezé, eu gosto de radialista, né, Mari? Então eu adoro mandar beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Aí eu preciso comentar aqui ainda a Leda Mariana, a Laura, Maicon, Já Senhorino, Ivona Duarte. Eu vou falando e vou cenando aqui, peraí. Eu gosto de fazer isso. Acho que é uma reciprocidade assim, importante. A Edna, Edinha é muito lindo, sim. Meu tio, o nosso DNA é... Quem disse que meu tio fez 55? Nunca. Ele, quando ia pra balada comigo, quando tá solteiro, ele teve 6 meses só de solteirice. Super lindo. Na vida. Só 6 meses. E, aliás, enfim, vou poupar os detalhes também nesse sentido. Então, a Carol,
Carol Camargo, Shabir Khan, Nossa, eu tô vendo Lorena aqui. Barbosa, Ra- Rafael Ney Mesquita, Lopes, Mariana. Que a lindo, Brutinha, que era Rafael. do Rafael. Eu tô aqui no Rafael Mesquita, Stephanie Cordeiro, que é a Brutinha lá da história, junto com a Isabela. A minha mãe entrou na live, olha só, super Olha prestigiando. só. A Niela Moura, minha sósia, uma galera me para na boate. Gente, vocês são muito parecidas mesmo. Eu que te mandei um print uma vez falando, gente, essa é a Aniela. Várias pessoas, e nesse carnaval eu fui assistir o show dela, que eu adoro o Trenheira, que ela toca junto com a George, junto com o Diego inclusive é lá da FFD, e eu tive que explicar para várias pessoas que não era eu a DJ, porque ela tocou com DJ e depois fez o show, e o povo, não, tira foto comigo, DJ, eu não sou Aniela. Mas é assim, são várias vezes, várias pessoas me confundem com a Aniela, várias Você vezes. parece mais com a Aniela do que a irmã dela, a Fernanda. Porque é verdade. Depois eu vou te mostrar as fotos. Deixa eu explicar para Juliana. Adriano. Ah, Juliana, não, todo mundo. Ok, todo mundo que passou aqui, eu queria falar o nome de todo mundo. Não, muita gente. Nossa, tá um sucesso essa live. É porque eu sou radialista, né? Mas, enfim, volta aí e fala, então, explica pra Juliana, da Juliana. Marcha das Vadias. Tá. E a palavra é sua. Juliana, a Marcha das Vadias foi o seguinte: em 2011, estava acontecendo uma série de estupros numa universidade no Canadá, lá em Toronto. E aí foram chamados forças de segurança pública para fazer palestras, né, para dizer o que estava acontecendo, para explicar o que estava acontecendo, né? E um dos policiais falou que isso estava acontecendo porque as mulheres se vestiam como vadias. E aí começou nessa Universidade de Toronto um movimento das mulheres, né, falando, se a gente se veste como vadia, isso justifica os nossos estupros, os nossos abusos, os nossos assédios, então somos todas vadias, aí começaram a fazer as marchas das vadias, isso em 2011. E isso foi tomando forma e foi ganhando o mundo. A Marcha das Vadias aconteceu no mundo inteiro. Aqui no Brasil ela aconteceu durante 5 anos, 2012 até Não, 2016. ela começou em 2011. 11 que foi na SBPC em Goiás, Isabelzinho, Fórum É, Goiano de Mulheres. Aí nós fizemos 2012, 13, isso. 14. A gente mudou um ano em 2014 15 para a Marcha das Libertas e foi. 2015. Foram Isso. 5 anos. E aí acabou virando, na verdade, não era. Aí o mote inicial foi esse, mas na verdade a gente começou a fazer todos os anos uma manifestação feminista e que a gente contemplava todas as pautas, né? A gente falava sobre assédio, a gente falava sobre estupro, a gente falava sobre violência contra a mulher, mas tinha assim, contemplava várias pautas e tinham performances artísticas. Era um movimento que a gente conseguiu fazer assim, ter uma organicidade durante muito tempo no Brasil inteiro, que deu base para o surgimento de vários outros movimentos feministas. Eu conheço vários coletivos que surgiram depois das marchas das vadias que aconteciam. Eu lembro que teve um ano que a gente fez lá perto do Dergo para dialogar com as profissionais do sexo. Então, assim, a gente ampliava as pautas, né? É claro que justamente por essa ideia do microfone aberto e no chão, as pessoas iam lá e falavam contra o machismo em qualquer âmbito, né? Então a gente tinha a Marcha das Vadias pelo menos uma vez por ano, e sempre que a gente também podia e a gente precisava se encontrar para outros casos, para outras questões, a gente tinha ali aquele grupinho da Marcha das Vadias que a gente sabia que eram mulheres de luta e que na hora que a gente acionasse, a gente ia para a rua, que foi o que aconteceu em 2015. O grupo que fez o Mulheres contra a Cunha é praticamente o mesmo grupo que estava sempre na Marcha das Vadias. E foi Exatamente. crescendo, né? Foi crescendo. O Mulheres contra a Cunha já foi muito grande. E aí, para culminar no Ele Não, em 2018 também, que foi gigantesco. Mas é esse grupo, assim, das pessoas que começaram desde lá atrás com a Marcha das Vadias. Acabou que a gente conseguiu dar uma organicidade aqui no movimento feminista em Goiânia. E uma coisa que eu acho bem bacana, né, que foi um movimento muito de juventude, né? Então, várias dessas novas gerações de feministas em Goiânia, eu tenho até amigas hoje que falam que a primeira vez que me viram foi na Marcha das Vadias,
que se entenderam feministas foi nas Marchas das Vadias. A gente foi capa do Popular várias vezes, né, Michele? Deu várias Exato. entrevistas na época. E eu acho muito bacana, assim, que a Marcha das Vadias eu considero como o início da primavera feminista no Brasil. Mari, assina embaixo de tudo. É essa vibe do slut walk, né, em inglês, e que tomou, eu concordo plenamente, inclusive, com a questão de ser ali um estopim da primavera feminista. Foi a primeira marcha de milhares de feministas Brasil afora, principalmente das feministas mais jovens, e inaugurou N processos, e inclusive uma das grandes bandeiras se faz tão presente em 2020 no caso Mariana Ferrer, que é a questão de não culpabilização da vítima. Não culpabilização da vítima, que sempre foi uma tônica. Sempre foi uma tônica. Eu lembro estudando penal e eu fugia de penal, eu sempre fui do trabalho mesmo e tal. E fugindo de penal porque tinha uma parte de penal que era vitimologia. Ou seja, era você estudar o comportamento da vítima em como. Isso, sim, tá Falando nos sério? manuais. Não, é sério, isso eu postei, se fosse me perguntar se era sério, é sério, a gente estuda vitimologia em direito penal, é sério isso, vitimologia, porque existe uma coisa chamada culpa concorrente, culpa não sei o que, etc. Por exemplo, nos crimes de trânsito, né, se tem culpa concorrente ou não, é sério isso, e eu sempre fugi de penal, sempre fugi de penal. Eu sempre fugi de penal, porque outra coisa, eu tive aula sem estudar gênero, mesmo no crime contra as mulheres, o crime contra a honra e etc. Tudo isso, entendeu? É muito complexo. Por isso que desde o início da faculdade eu já fui para o trabalho, a gente pega no 4º ano. Então eu gostava mais de direito público sempre, constitucional, administrativo, e depois eu fui para o trabalho. E aí fui monitora de direito de trabalho, PIBIC trabalho, estágio no TRT, então minha vida sempre foi trabalho. Porque penal, eu fugi, é um ambiente, eu até escrevi isso também, o próprio ambiente é hostil, né? Um ambiente de uma delegacia, de uma penitenciária, é muito, muito, muito sério mesmo, assim. E, Mari, já caminhando, ainda aqui, deixa eu ver se o Paulo conseguiu, o Paulo teve um probleminha técnico, então a gente está tranquila com o tempo, a gente pode utilizar o tempo, deu 46, passou muito rápido, muito rápido. Vou só confirmar se ele realmente não vai poder entrar. O Paulo, que também é técnico administrativo, companheiro de luta, foi do CIAS, companheiraço também da base do Científicos. Essa é uma coincidência, 2 técnicos que eu tinha chamado. Mas pode falar, eu vou só tentar resgatar ele aqui para ver se ele vai poder mesmo. Estamos Não, mas, concluindo. Michele, deixa eu te falar. O tempo não tá tão tranquilo, não, porque eu tenho que ir para uma É mesmo. panfletagem lá na feira do Parque Oeste Industrial agora. Ai, que É isso, saudade da rua. amiga. Última semana de campanha é rua, 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 rua. Rua, Com todos e os que cuidados, saudade. né? Com todos os Claro, cuidados, claro. máscara, álcool e tudo mais. Mas eu não dou conta. Eu tava em desespero, Michelle. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer campanha eleitoral sem ir pra rua? Gente, é o que eu sei fazer, é ir pra rua. Rua é Mas a nossa gente tá. casa. Assim como a UFG é a nossa casa, a rua também é a nossa casa. Mas felizmente a gente tá conseguindo, assim, com todos os cuidados, claro, mas tá fazendo uma campanha pé no chão, pé no barro, pé no bairro, indo pra rua, panfletando em terminal, sinaleiro, de casa em casa, feira. Ah, é uma delícia fazer campanha. Não sei se você achou a experiência tão legal assim, mas eu tô achando uma delícia. Tô Não, achando eu assim. achei. É um exercício de autoconhecimento profundo. Eu indico para todo mundo. Você pode sair com alguns trauminhas, tal, mas foi maravilhoso. Eu acho que, assim, independente do resultado das urnas, sabe, Michelle, essa campanha já foi vitoriosa. Porque História eleitoral. o que eu conheci, assim, de pessoas, eu até brinco que eu poderia escrever uma ou várias crônicas por dia das histórias que eu escuto das pessoas, sabe? A gente fez esse slogan de política com afeto, não foi à toa, né? Como você disse no começo, eu fiquei até emocionada, mas é meu jeito, né? É meu jeito de fazer política, é meu jeito de escutar, é meu jeito de conversar. Então eu demoro muito numa panfletagem, porque eu paro, converso, escuto a história das pessoas. E aí é Eu muito sei como que é isso. legal, é muito É um... bonito, sabe? Dava para escrever livros, assim, quantas histórias maravilhosas, quantas histórias tristes também, mas como é rico, como é bonito o ser humano, sabe? Como é bom conhecer as pessoas e dar espaço para elas falarem.
E aí eu vou pegando propostas e vou acrescentando no site. Então, assim, acho que independente do resultado eleitoral, a campanha já foi muito vitoriosa, sabe? De ter conhecido tanta gente legal, da gente ter colocado nossas propostas, de estar fazendo um debate bom com as pessoas e circulando, né? A ideia da banquinha do afeto também veio da eleição de 2018. A gente fazia as banquinhas, né, para virar voto para o Haddad. E eu fiz a banquinha agora também na minha campanha. Toda semana a gente escolhia um bairro e fazia a Que banquinha do show, afeto. Uhum. E que aí show. a ideia da banquinha é exatamente a de 2018. A gente fica lá, coloca o jingle, né? Você falou de jingle no começo, eu falei, gente, eu sempre fui apaixonada em jingle. Quando saiu meu jingle, eu falei, gente, Eu tenho jingle. e aí a gente faz, coloca o piqui, coloca o jingle, fica com os materiais lá e chama as pessoas para conversarem sobre política. E é muito fantástico isso, é maravilhoso, você no meio da rua, assim, conversando sobre política com as pessoas. É muito bom. Então, tô cansada, tô com a olheira até aqui, mas tô muito feliz com a campanha e é isso, Michele. Eu não vou poder ficar muito mais, Não, porque não, mas tá realmente. tranquilo. Aqui eu acho que o Paulo, eu vou ter que concluir. O Paulo realmente não vai conseguir entrar. Teve um probleminha doméstico, mas assim, eu queria te agradecer e dizer que esse sentimento é muito gostoso, de que pode não ter, a gente não sabe, só dia 15, uma vitória Tomara que tenha. eleitoral. É, exatamente. Mas, independente da vitória eleitoral, há uma vitória política muito grande. Há uma vitória política muito grande sempre, de autoconhecimento, a vitória de um grupo que você está construindo, né? Que isso é fantástico, assim, de um coletivo, numa política com afeto. É isso. Então, toda paz e luz no seu caminho, Mari. A gente precisa marcar mais bate-papos públicos mesmo. Eu acho que a gente precisa construir mais pontes e mais debates públicos, porque a gente tem visto muitos muros na política, né? Eu acho que a gente precisa desinterditar esse debate. Ele está interditado. E eu fico muito feliz, então, de você ter aceitado bater um papo aqui com a gente no Gente que Faz, ter uma conversa mais intimista mesmo. Sim. Brigadão, vou te liberar. Eu sempre falo, voa, candidato tem que voar, voa. E paz e luz para você. Você sabe que a gente é companheira mesmo. E o que precisar, a gente tá aí. E é isso. Assim, muita gratidão mesmo. Adorei ter falado com você aqui, Mari. Adorei. Vai para os meus arquivos confidenciais mesmo. Gratidão demais. Também adorei, Michelle, adorei o formato, assim, parece que a gente está conversando, tem um monte de gente assistindo, mas parece que a gente está conversando nós duas, assim, e muito importante fazer essa live agora, né, faltando 5 dias para a Uau. eleição, passou um filminho, assim, na minha cabeça agora, ao falar da campanha, como é que a gente fez, como é que a gente tem feito, foi legal falar sobre isso, assim. Obrigada, te agradeço Grati... muito. Eu tô meio emocionada aqui, porque, Mas eu que enfim, agradeço. Eu que agradeço. Isso é verdade. Isso é política com afeto. Isso é verdade. A nossa verdade e a gente levando e construindo a nossa verdade coletiva no mundo. Mari, gratidão, gratidão, paz e luz. Voa muito, voa muito. A gente precisa de uma Câmara feminista. teremos, com certeza, vamos ter. Obrigada, Michelle, obrigada a todo mundo que assistiu. Agora eu vou pro Parque Oeste Industrial. Voa, Mari, voa, voa e gratidão. Obrigada, Mi. Beijão, beijão, Mari. Beijo. Aê, gente! Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Gilmar, obrigado pelo bate-papo bem agradável. Meninas, foi ótimo, foi ótimo. Eu sou, assim, admiradora, fã da Mari. Infelizmente, o Paulo Viana não vai conseguir entrar mesmo por questões domésticas. É, então, eu vou encerrando aqui. Mais um Gente que Faz. E a gente volta amanhã para mais um bate-papo de gente que faz, que são pessoas de ação coletiva e progressista. Um abraço a todo mundo que entrou aqui e acompanhou esse bate-papo com a Mariana Lopes. Valeu demais, Juliana, valeu demais. Tamo juntas. Como eu sempre falo, que a campanha eleitoral é quase um detalhe de 45 dias na democracia que se faz, na verdade, nos 4 anos, todo dia, diariamente. E a gente é companheiro desde então. Eu e a Mari temos uma história muito massa aí que a gente conseguiu rapidamente contar um pouquinho dessa história em comum que a gente tem e que eu tenho muito orgulho de ladear mulheres tão guerreiras
feministas como a Mariana Lopes, que é a gente que faz. Gente, obrigada mesmo. Eu vou encerrando por aqui. O Paulo, infelizmente, não vai poder vir, como eu disse, porque o Paulo, que também é técnico administrativo, companheiro de luta do PCdoB 65007, companheiro que tá sempre junto ali no Cientifes, no nosso sindicato. A gente tá sempre em conjunto, dialogando muito, principalmente com fins do trabalhador. O Paulo, que foi do CIAS, inclusive. Mas a gente se vê amanhã, então, gente. Beijão. Valeu, mais um Gente que Faz. Valeu. Avante!